chegando. Pronto, ó. Pessoal, eu sei que eu já comentei com vocês sobre a Hyundai e sobre a Toyota, mas eu gostaria de trazer para vocês alguns conceitos em japonês que os professores costumam dar em aula e talvez não saibam o grau de gravidade que essas palavras têm para o japonês, tá? De um modo geral, se vocês forem olhar nos sites todos, boa noite, Giovanni. A palavra Gemba é tida como local de trabalho, local onde se processa tudo. Mas o Gemba é também um local de grande sofrimento para os operários, porque o sistema Toyota de produção está baseado em você ter um funcionário comprometido. Toda vez que ele tiver um problema na produção, ele para a produção. Todos os que produzem a mesma parte da produção vão e se juntam a ele. Os supervisores também. E eles ficam de 6 a 8 horas. Enquanto não sai, não é consenso não, tá? Enquanto 100% dos funcionários não estão convencidos, não se termina a discussão. Não é aquela de, tem 7 pessoas, 4 acharam uma coisa e 3 acharam outra versus 4. Negativo. Gemba é um local onde eles ficam horas e passa a horário de ir embora e continuam lá na discussão e todo o restante da linha de produção fica parado, ninguém produz nada e todo mundo fica fazendo a manutenção das suas máquinas. Então, a preventiva é feita de forma constante lá toda vez que tem uma paralisação. Então, Gemba também é sinônimo de sofrimento lá para o japonês. E a outra palavra que eu gostaria que vocês conhecessem que é karoshi, que é a última que está ali no quadro. Karoshi, se vocês botarem na internet, vocês vão ver um monte de japonês caído. Aquilo lá é japonês morto. O excesso de trabalho é uma causa normal de morte no Japão. E eles, às vezes, estão indo para o metrô para ir embora para casa e desfalecem e morrem, infartam. Gente jovem. E isso é considerado quase um ato heróico. É sinal de que a pessoa deu o máximo de si. O governo japonês está tentando mudar um pouco a cabeça das pessoas e tem instituído, inclusive, feriados nacionais para obrigar as pessoas a pararem de trabalhar. Está tentando fazer feriadões para ter 4 ou 5 dias juntos, para obrigar os caras a pararem de trabalhar, porque eles ainda estão com a cabeça dos anos 70 no mundo dos 2020 e se matando de trabalhar, tá? Além do que, claro, o Ministério da Saúde japonês não está falando só porque é bonzinho, mas tem o Ministério da Economia envolvido. O que acontece? Como as pessoas não param de trabalhar e não saem de férias, os locais turísticos do Japão acabam não ganhando dinheiro. Então, se eu movimento as pessoas, eu faço entrar um pouco de dinheiro e circular dinheiro na economia japonesa, porque, de um modo geral, o japonês não gasta. Eles têm lá, permanentemente, uma coisa que nós aqui brasileiros conhecemos muito pouco, que é deflação. Deflação é quando os preços caem de um dia para o outro, de uma semana para outra, e vão caindo sempre. Então, como o japonês sabe que o preço que está hoje provavelmente vai cair na semana que vem, ele não gasta. Ele fica esperando a próxima semana que vem. Mas como ele já esperou uma semana, ele espera mais uma. No final das contas, eles têm uma poupança interna enorme e não gastam. Então, no momento que você abre a possibilidade das pessoas saírem de viagem de turismo, você acaba fazendo com que eles abram o bolso e gastando. Tá? Bem-vindos aos que chegaram agora. Depois, se tiverem saco, põe essa palavrinha karoshi, vocês vão ver as cenas. Tem várias imagens de japoneses mortos. É horrível. Eu não botei porque eu achei que era um pouco pesado demais. Bom, aqui estão algumas das referências para quem quiser. E aí nós vamos entrar sobre o assunto que vai ser a base da nossa discussão na semana que vem. Então, na aula do dia 29, para os que aparecerem, basta escolher um daqueles artigos de liderança que eu mandei há uns dias atrás, ler, e a gente vai debater aqui como já debateu outras vezes, como debate lá na aula de gestão pública. Os que não aparecerem, e eu já botei isso lá no e-mail, mas torna a falar isso em aula, na esperança de que algum deles veja a aula, esperança é a última que morre, os que não aparecerem tem que pegar 2 artigos e fazer resenha e me mandar. Eu mandei por e-mail, mas eu tomei o cuidado de botar 3 artigos sobre liderança lá no Moodle, para quem não quiser acessar o e-mail, tem 3, tem que escolher 2 daqueles 3 lá e fazer resenha. Eu acho mais fácil aparecer aqui no dia e discutir, mas cada um é cada um.
Tem mais um entrando. Oi, Paulo. Bom, o que é um gestor no final das contas? A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro para vocês é algo que eu falei lá no primeiro dia. Não precisa fazer faculdade de administração, não precisa fazer faculdade de, meu Deus do céu, tecnólogo em processos gerenciais, nada disso. Qualquer um de vocês que tiver uma equipe vai ser gestor. E não precisa ser o líder da equipe, não. Basta ser aquele camarada dentro de uma equipe que tem mais capacidade, mais competência, que os demais reconhecem como a pessoa que mais sabe, que ele já está fazendo gestão. A gente faz gestão dentro de casa, gente. A gente faz gestão com a esposa, com o marido, a gente faz gestão com os filhos. Então, não precisa ter uma formação acadêmica para ser gestor. Engenheiro faz gestão, médico faz gestão, enfermeira faz gestão, assistente social faz gestão, vocês, automação, fazem gestão. Aliás, é um artigo bom hoje sobre automação. Estão previstos o término de 85 mil vagas de emprego graças à automação no Brasil. Em compensação, a automação prevê a criação de 96 mil vagas. Claro que essas 85 mil é pessoal com baixo nível de educação, baixo nível de especialização, e as 96 mil são gente que estuda. Então, por favor, continue estudando. Drucker, que é considerado o pai da administração, fala que fazer gestão essa porcaria aqui no Google Meet desconfigura, mas é planejar, organizar, dirigir e controlar. Se você olhar em cada um deles tem uma coisa em comum: tomada de decisão. É fácil ser gestor? Não. É ruim ser gestor? Eu acho que não. Eu fui gestor a minha vida inteira. É claro que se você trabalha numa empresa que o gestor é visto como um mero chicoteador, ou servo de escravos, aí é uma droga. Mas se você trabalha numa empresa que você consegue dar ao teu setor uma cara diferenciada e que as pessoas consigam trabalhar com respeito umas às outras, aí, cara, é muito bom ser gestor porque você vê que você transforma a vida das pessoas. Eu fui, meu Deus do céu, em 35 anos, eu não fui um ano, que foi meu primeiro ano. Depois eu fui gestor a vida inteira e não me arrependo. O salário, se vocês pensarem nele, esqueçam, não compensa. Nunca compensa. O teu funcionário, ele termina, bate ponto, vai embora e esquece a empresa. E o gestor, ele continua com a empresa na cabeça quando vai para casa. Então, essa é a grande diferença. Salário nenhum paga. Se você vai fazer por salário, esqueça. É por realização mesmo, para saber que você está fazendo uma diferença. O que o bom gestor precisa? E aí eu vou ensinar um termo para vocês que na indústria tem outro nome. No setor de serviços se chama visão holística. Holos, vem do latim, quer dizer o todo. Tem que ter a visão do todo. Na indústria, vocês, automação, vão lidar sempre com um termo chamado visão sistêmica. Visão sistêmica é exatamente a mesma coisa. É porque, como é setor de serviços, vem uma palavra do latim e a outra vem de sistemista, mesma base. Mas qual é a importância da visão sistêmica? É que toda vez que você tomar uma decisão, ela não vai impactar só no teu setor, vai impactar também no setor dos outros. Vamos lá, um exemplo bem facilzinho. O diretor lá da empresa comercial disse que a gente precisava aumentar o faturamento. Aí, para aumentar o faturamento, ele vai e pressiona o setor comercial, que diz que a gente tem que vender mais. Aí o setor comercial, sem conversar com o setor de produção, vai e força os vendedores, dá uma instigada nos vendedores a vender mais. Eles venderam. Só que ninguém perguntou nem ao setor de produção, nem ao setor de compras, se tinha matéria-prima para produzir tudo aquilo que ia ser vendido a mais. Se tinha hora sobrando para produzir a mais. Aliás, uma pergunta. Vocês sabem qual é o ideal de toda empresa em termos de produção? Quanto de ociosidade uma empresa tem que ter? De um modo geral, 85% é o ideal. Por que 85% e não 100%? Porque se a gente usa as máquinas no topo, no limite delas, elas ficam obsoletas mais rápido. Isso tem um custo grande, porque eu vou ter que reinvestir e comprar novas máquinas. Com 85% eu consigo dar os 15% para fazer as paradas, para fazer as preventivas. E tem também o ser humano. Se eu fizer um ser humano trabalhar sem parar, que alguns idiotas aí acham que é assim que funciona, aquela parada do cafezinho, aquele bate-papo, aquilo é importante para o cara manter a produtividade. Então, 85% é o ideal. Hoje, em termos de crise, a indústria voltou a 72%. Antes da pandemia estava em 77%, ou seja, estava abaixo do ideal. E esses 15% tem uma outra grande vantagem em termos de planejamento. Vamos supor que algum novo cliente ou um cliente antigo peça peças que você não estava habituado ou não estava prevendo produzir.
Naqueles 15% que vai ser ocasional, vai ser pontual, você vai conseguir produzir aquilo que o teu cliente antigo ou o teu cliente novo te pedem. Se você não tem espaço, ele vai para o concorrente e não volta mais para ti. Então, 85% é o ideal. Estando em 85% de capacidade utilizada, tá show de bola. Eu usava isso até nas UTIs, onde eu trabalhava, tá, pessoal? De tão impactante que tem isso nas máquinas e nas pessoas. Aumenta muito o atestado médico dos funcionários quando eles trabalham sempre a 100%. Claro que agora, em época de pandemia, tudo que eu estou falando para vocês foi para o saco, né? Eles trabalhavam a 106, 107%. Visão de futuro, esse é um detalhe importante. Um bom gestor, ele tem que ter 20% do tempo dele dedicado a pensar o seu setor, a conversar com as pessoas, a ver como vai se melhorar processos. Se ele passa o dia inteiro apagando incêndio, ele é apenas um bombeiro e não é gestor. Para ser um gestor, eu tenho que ter uma visão do que eu quero para frente, ainda que eu seja chefe de um pequeno setor. Eu tenho que ter 20% de tempo para isso. Outro grande problema é a maldita da comunicação, que é um assunto depois da liderança, que a gente vai debater, mas já adianta um pouco. E uma palavrinha muito comum, muito utilizada, muito batida, que é o feedback. Lamentavelmente, o gestor brasileiro, e aí eu falo chefes, não líderes, acho que feedback é só o momento negativo do encontro. Não é. Feedback pode ser negativo, pode ser positivo. E pode ser construtivo. Nenhuma coisa nem outra. De um modo geral, os caras só usam o feedback para nos puxar a orelha. Tá errado. O que eu fiz em termos de vida à medida que eu fui apanhando com os meus erros e lendo coisas que eu não concordava e testava e via que não dava certo? Eu não elogio ninguém individualmente na frente dos demais. Tá lá 10 na minha frente, você, pô, eu queria falar com o Márcio, fez um puta trabalho, não faça. Porque os demais vão achar que você não os enxerga, não os percebe, vão ficar magoados contigo e ainda vão ficar com inveja do cara, achando que o cara tá puxando o saco. Então, se você quer elogiar o cara, em um indivíduo apenas, elogie em separado. Se você quer chamar a atenção, eu chamava a atenção em separado. Eu parei de fazer isso também. Eu passei a chamar a pessoa para o meu lado e a conversar com ela, dizendo que eu tinha um problema no setor, que eu estava precisando de ajuda para resolver aquilo. E aí eu narrava as coisinhas e a pessoa se comprometia ou não. Bom, e se a pessoa era uma pessoa de má fé? Bom, para esses casos, eu tinha uma conversa mais dura e dizia que ou a pessoa melhorava ou a pessoa tomava o rumo da roça. E aí, cara, eu dava 3 conversas para esse tipo de gente que eu desconfiava que o problema era de caráter. Na terceira conversa, elimina. Não adianta eliminar todo mundo com que você acha que ainda não está bem, porque você vai trazer outro e outro e outro. Então, tenta consertar a pessoa. Elimine apenas aqueles que são que lhes falta caráter. Esse você nem Madre Teresa de Calcutá vão resolver. Outra coisa extremamente importante, se eu quero trabalhar menos, ter tempo para mim e os meus chefes saberem que eu posso sair de férias que o meu setor não vai parar, é dê autonomia. Ensina as pessoas, capacita as pessoas, explica para elas como fazer, explica para elas por que tem que ser daquela maneira. Deixa elas entenderem que você não está querendo forçar a barra ou está querendo dar mais uma ordem. Explica em que ponto aquilo vai fazer diferença nos próximos setores ou na empresa como um todo. Se a pessoa entender aquilo, fantástico. Quer fazer melhor? Está com dúvida? Pede para ela pensar numa solução diferente daquela que você está apresentando. Pode chegar à conclusão de que ele vai ter uma solução ou ela vai ter uma solução melhor do que aquela que você estava apontando, ou ele pode chegar à conclusão de que aquela solução que você estava apontando era melhor realmente. A pessoa se convence sozinha, você não sofre com isso. Aí ela entendendo a importância, ela vai fazer. Porque senão, gente, as pessoas te sabotam. E elas não te sabotam nas primeiras 48 horas. Assim que você vira de lado e achando que as coisas estão funcionando, a pessoa faz outra coisa. E aí você dança, o teu setor vai para o escambau e o teu cara vai para o escambau junto. Então delegue, aprende a delegar, não queira ser centralizador, porque você não tem vida. Você não sai de férias, você sai do inferno e vai para um outro inferno, porque o telefone toca todas as vezes. Não queira isso. Hoje eu fiz um curso de administração rural e o infeliz que estava dando curso de administração rural me soltou Maslow. Vocês tiveram alguma coisa sobre Maslow alguma vez na vida de vocês? Falando sobre pirâmide? Eu já ouvi falar.
Pois é. De um modo geral, os livros trazem a tal de pirâmide de Maslow, que é uma série de hierarquias de necessidades. Maslow nunca desenhou essa pirâmide. E aí os livros ainda ensinam que para você chegar na segunda estágio, o primeiro estágio tem que estar bem consolidado, que é a parte fisiológica, depois segurança, depois estima e assim por diante. Ou seja, você não pode chegar a segunda sem ter a primeira bem sólida, depois a terceira sem ter a primeira e a segunda sólida. Ele nunca falou isso. Ele disse que em algum momento da vida da gente, uma dessas necessidades vai se sobrepor às demais. E eu tenho que entender que os meus funcionários sofrem disso. Vamos lá. Eu dou sempre esse exemplo porque as pessoas lembram do caso. Japonês da Yoki. O japonês da Yoki era aquele sujeito com 42 anos, com um porrão de dinheiro na conta, milhões de dólares, porque tinham acabado de vender a Yoki. E ele tinha 3 esposas. A ex-mulher, deixa eu só liberar a Fernanda aqui. A ex-mulher, a atual mulher, que era de Nova Prata, que ele conheceu justamente na fábrica que ele instalou lá, que era uma técnica em enfermagem, e a terceira mulher, que era a amante dele. Para a cultura japonesa, isso é o ideal de vida, tá? E eles tinham uma tradição japonesa muito forte na família. Essa técnica de enfermagem ficou muito enfesada da vida. Veja lá, ele era líder de uma enorme empresa, tinha uma conta enorme, tinha 42 anos, não tinha problema econômico algum, financeiro algum, tinha 3 mulheres que na cultura dele ele estava numa autorrealização. Eis que, de repente, a moça se enfesou, meteu-lhe um tiro de 22 nele, e enquanto ele estava vivo, ela foi cortando o cara em pedaços e colocando dentro de uma mala. Ora, se ele estava na autorrealização, como é que aquilo tudo desmoronou e ele passou a estar na segurança, que é ameaça à vida? Isso é sinal, pessoal, de que a hierarquia, a pirâmide não existe. Naquele momento, o japonês não era autorrealização, ele era segurança. E assim são para os nossos funcionários. Imagina você todo dia chegar na tua casa, ligar lá a Globo, ver que a economia está cada vez pior, que pode ser que o PIB esteja pior no que vem, que quando acabar o auxílio, esse Covid, em dezembro, em janeiro, as coisas pioram ainda mais, que vai ter mais desemprego, que hoje nós já temos oficialmente 14 milhões, não, desculpe, 14% de mão de obra desempregada, e o cara vai ficar sempre na insegurança, porque ele não sabe se vai ter trabalho amanhã, ele não tem noção de como anda de fato a firma, ele não sabe realmente se está vendendo bem ou não, ou se os caras estão enrolando. O cara está na fragilidade. Mesmo que o cara tivesse num outro momento antes da pandemia, já mais para cima. A gente tem que respeitar isso. Nós somos seres humanos que sofremos com todas as coisas que estão na nossa volta. E às vezes não é só problema econômico, às vezes é problema de saúde. Se alguém já teve Covid na família e foi Covid grave, sabe do que eu estou falando. A gente não sabe se a pessoa que faz volta, tá? Então a gente tem que ter um carinho. Essas pessoas que têm essas características todas, de respeitar, de se colocar no lugar do outro, é que se chama líder. Os outros, pessoal, é chefe. O chefe é aquele que se esconde atrás do computador, que o bicho está pegando, ele não aparece, que dá uma zebra, ele nunca sabe de nada e bota alguém para o lugar dele, porque se der zebra vai estourar no subordinado. O líder é aquele camarada que o bicho está pegando, ele está lá junto. E ele filtra as informações. Porque às vezes um outro setor ou alguém acima reclama de algum funcionário do seu setor. Cara, tu já sabe como é o teu operacional. Tu conhece as pessoas. Se toda vez que alguém chegar com uma reclamaçãozinha você passar para os seus funcionários, vão viver num constante drama de que estão sendo vigiados. Então, o bom líder é aquele que filtra e não repassa. Ele diz, pá, isso não tem base. Ah, o cara está com inveja. Oh, deixa pra lá. Não fala. Não transmite para o teu funcionário aquele tipo de queixa. Guarda para ti. Porque às vezes é a gente que está com inveja mesmo. Principalmente quando um setor anda bem, tem baixa rotatividade, todos os setores ficam com inveja porque que naquele setor não tem rotatividade. Se esse líder adotar, então, a administração estratégica, vai fazer toda a vida do mundo. O que é gestão estratégica? É criar valor para as pessoas. É trabalhar com diversidade, porque diversidade permite que você tenha opiniões diversas sobre o mesmo assunto. E quando eu falo diversidade, é gêneros diferentes, faixas etárias diferentes, é gente com uma visão distinta daquela que é a minha, porque isso vai ampliar. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu li um artigo há 2 dias atrás, que é um artigo escrito por um repórter cego, que mora em Boston, um repórter brasileiro, que estava usando um software novo da Microsoft, que só funciona no Apple por enquanto, que é para o cego poder andar na rua. Esse software, ele inclusive diz para o cego
qual é o nome daquela rua. Ele ficou, pela primeira vez eu sei em que rua estou andando e conheço o nome das ruas de Boston. Só que ele tem um probleminha. Ele trabalha com os bipzinhos para indicar se o cara deve ir para a direita ou para a esquerda ou seguir em frente. E o cego precisa da audição do ambiente para não se perder. Chegou um ponto, um determinado caminho, que ele tirou o som dos bips e só ligava de vez em quando para saber se estava indo no caminho certo, porque ele ficou desorientado, ele ficava indo e voltando. E aí ele citou o caso de uma amiga dele que, quando usa iPhone para poder ouvir música dentro de casa, ela se perde no corredor de casa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a pessoa que bolou aquilo nunca testou com cego. Quando o cara pensou nos bips como uma forma de como é que se chama? De guia, ele se esqueceu de que aquilo poderia afetar a mobilidade. De que forma eu estaria resolvendo isso? Com vibração. Já que está no celular, vibra, com vibrações diferentes, entende? E aí a vibração, ele vai saber que uma vibração é X, uma vibração mais curta é Y, e a coisa se resolvia, ele tinha a audição preservada. É saber se colocar no lugar do outro, é as pessoas entenderem que a minha visão não é a única e que a visão de outros pode fazer a diferença para o sucesso de uma empresa. Bom, alguns modelos de gestão na era industrial, que era a era que nós estamos vivendo em boa parte das indústrias brasileiras, e na era do conhecimento, tá? De um modo geral, na era industrial, para quem não sabe, esse aqui é um 8 com, é um barco de remo que tem 8 remadores e é com timoneiro. Então, geralmente é uma mocinha levezinha lá na frente. A mocinha fala com o primeiro. Ela determina a velocidade da remada para o primeiro. A remada que o primeiro der, os demais 7 têm que imitar. Então, do segundo para frente, ninguém ouve o que ela fala. Não dá para ouvir, não tem como. Tá? Eu já remei, não tem como. O oitavo, então, não preciso nem dizer. Ele está ali de passagem, né? Se essa moça determina mais rápido, vai todo mundo mais devagar, mais devagar. Eles não têm poder de pensar. E é isso que caracteriza a era industrial. Não são eles que determinam. O planejamento está nela e a execução está neles. Lamentavelmente, boa parte dos empregos no Brasil ainda são assim, até pela baixa capacitação da nossa mão de obra. E na era do conhecimento, ele está muito mais para uma descida de raft, onde todo mundo tem que se ajudar. Todo mundo tem que contribuir para o sucesso da embarcação, senão vai adernar e vai todo mundo afundar. Na era industrial, se controla as coisas e as pessoas, e na era do conhecimento, o que se busca é criar condições para que as pessoas se motivem. A gente não motiva ninguém. Bota isso na cabeça de vocês. Vocês podem tentar motivar aí os parentes de vocês, se vocês quiserem, a ler, a parar de fumar, a parar de beber, a parar de se drogar. Ninguém motiva. A gente tenta mostrar para as pessoas o que pode acontecer de bom se ela fizer tal coisa. E aí a pessoa tem que se convencer disso. Ninguém para de beber ou para de se drogar, a não ser que se motive para isso. Na era industrial, ou você premiava ou você castigava, e na era do conhecimento está muito mais preocupada com o clima de trabalho entre as pessoas, que é determinante para a permanência das pessoas, e o significado que o trabalho vai ter para elas. Significado é uma construção coletiva, onde eu sei que tudo que eu fizer está afetando também o seu. E se eu fizer de forma positiva, você terá frutos positivos do meu trabalho. Havia muita hierarquia e burocracia, por isso que disse que boa parte das nossas indústrias ainda é assim. Na Varig a gente tinha tanto papel, tanto ofício, que a gente dizia, brincava, que no futuro, quando o mundo acabasse, iam descobrir que a Varig era uma gráfica que por acaso tinha uma companhia aérea, de tanto papel que eles produziam para comunicar a gente. Naquela época não tinha internet, não tinha computador, não tinha e-mail, não existia nada, né, gente? A Varig acabou em 2005, a internet entrou no Brasil mal e mal em 97, foi ficar forte depois. Na era do conhecimento, as pessoas têm que ser muito mais flexíveis, baseada na discussão e na construção colaborativa. E aí existe uma autoridade moral que é construída pelo meu conhecer, pelo meu saber, e não pela minha capacidade de punir. Essa é a grande diferença entre a era industrial e a do conhecimento. Essa foto aqui é interessante, todo mundo me xinga dizendo que essas palavrinhas é amarelo aqui, não dá para enxergar. Mas aí, vamos lá. Confiança, autocontrole, persistência, personalidade, iniciativa, domínio, entusiasmo e imaginação. Cuidado. Existem líderes negativos também. Ponham isso na cabeça de vocês.
Se vocês querem se dar bem na vida, detectem quem são os líderes negativos. Tentem descobrir se eles são líderes negativos porque têm problema de caráter ou se são líderes negativos porque são infelizes no que fazem. Se forem problemas de caráter, eu já falei para vocês que o caminho é o caminho da roça, né? Disponibilizar para o mercado de trabalho. Se o problema é de infelicidade, essa pessoa vai contaminar os demais. Conversa com ela e vê se o problema é o setor, porque se ele é um líder, é sinal que tem potencial. Se ela está infeliz naquilo, provavelmente ela deveria estar em outro setor onde ela se realizasse e a empresa não deve perder aquela pessoa. Gostaram do meu Hitler? Bonito, né? Mas é o Claro líder. que não. Não, tem que gostar, é Hitler. Você tem o Hitler lá no comando em Brasília nesse momento. Eu mando, você obedece, diz o cara. Só falta fazer o Zig Heil. Deus me livre. Vocês viram o candidato a político, acho que é vereador aí em Santa Catarina, que tem uma suástica na piscina? Candidato. Saiu ontem na televisão. Eu gostaria, eu não tenho a imagem aqui, nem sei porque eu tenho que arranjar uma imagem e botar isso no computador, na apresentação. O mais importante é o seguinte: vocês estão vendo ali o pinguim, tá? O primeiro da fila e os demais atrás dele. Os pinguins são bichos extremamente inteligentes. O primeiro que vai na fila, ou a primeira ave que está naquela ponta, quando vocês veem aquela IV, não é necessariamente o líder, é o animal que está em melhores condições para comandar os demais. À medida que eles estão batendo a asa e voando, ele vai cansando. Ele vai para o final da fila e alguém menos cansado toma o lugar. É assim que funciona aquelas aves. E o pinguim é a mesma coisa. O primeiro, em melhor condição, comanda os demais. À medida que ele vai ficando cansado, ele dá lugar para os demais. O búfalo já não é assim. Não sei se vocês sabem, havia uma população enorme de búfalos nos Estados Unidos. Os americanos, quando invadiram aquilo lá, o oeste, mataram dezenas de búfalos, e eles descobriram como fazer. Eles descobriram que o búfalo tem um líder só. Então eles olhavam a manada com calma e percebiam quem era o bicho que era o líder. Eles davam um tiro naquele líder, o bicho morria, todos os demais ficavam parados em volta esperando para ser mortos. Eles não corriam. O líder morreu, eles morriam juntos. Não é esse tipo de líder que eu estou querendo que vocês sejam, tá? Bom, isso aqui eu já falei com vocês. Vamos lá. Vamos lá, na liderança. Vamos direto para o que mais vos interessa. Como ser líder? Não é obrigando as pessoas. Se você não tiver o poder de persuasão, de convencê-las de que aquilo que você está achando que é o adequado, elas não o farão. Vão te sabotar, sem dúvida. Para isso, de novo, repito, elas precisam entender por que tem que fazer e como fazer. Como ser um bom líder? Isso não está nos livros, tá? É 30 e tantos anos de experiência. Papai do céu deu 2 ouvidinhos e uma boquinha. Então, ouçam mais os seus funcionários. Essa é a primeira dica. Segundo, eles não sabem? Faça perguntas, não dê respostas. Como assim? Se os camaradas vierem com um problema para ti, faça uma pergunta baseada naquele problema que eles trouxeram. Deixa eles chegarem na conclusão sozinhos. Porque no momento que eles chegarem na conclusão sozinhos, eles estarão convencidos. Faça as perguntas certas. Essa é a melhor dica que eu posso dar para alguém que queira ser líder. Não dê resposta. Se der resposta, as pessoas fazem de forma mecânica, e aí você não vai estar criando uma equipe diferenciada. Olha lá, o galinho atravessando primeiro para depois as galinhas irem atrás. Não sejam assim, tá, pessoal? Toda liderança precisa focar o resultado. E, por consequência, a liderança não é algo inato. Pasmem. Existe uma teoria da herança genética que diz que se herda de pai para filho. Isso é mentira, mas existia. Era uma teoria dos anos 50. Se o seu pai foi líder, você será um líder. Não. Qualquer um de nós pode ser, desde que queira. Se a pessoa não quiser, cara, não tem nada que comer. Se a pessoa não quiser aprender a andar de bicicleta, ninguém vai fazer andar de bicicleta. Se a pessoa não quiser estudar ou ler, ela não vai estudar nem ler. A pessoa pode ser desenvolvida nessas habilidades desde que queira. E aí nós vamos para os estilos de liderança, e os autores mais famosos, por incrível que pareça, ainda são os White-Lipit, de 1939. Existe uma série de outras teorias aí que as consultorias botam na internet, monge servidor, essas porcariadas. Isso é tudo enganação, tá, pessoal?
E por que é importante aprender estilos de liderança? De forma rápida. Primeiro, você tem que definir que tipo de líder você quer ser. Segundo, você tem que definir de que tipo de líder, com que tipo de líder você quer trabalhar. Se você não gosta de um desses tipos de líder, muito provavelmente você vai ser infeliz. E se você for um desses tipos de líder, você talvez faça os outros infelizes. E aí depois eu vou explicar para vocês no finalzinho de hoje qual é o líder ideal, tá? Então tá. Tem 3 tipos. Na verdade tem 4, que é a soma dos 3. Autoritário, o autocrático, o democrático e o laissez-faire, o liberal. O laissez-faire, o liberal, vocês vão decorar como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. O democrático é aquele que bota tudo em voto, né? Nós temos as eleições. O autoritário é aquele que determina o que os outros vão fazer. Vamos começar pelo autoritário. Tudo é determinado pelo chefe. Opa, volta, para esse segredo. Tudo é determinado pelo chefe. Eu não tenho poder de pensar. Há uma corrente de pessoas no entorno dele, que é a corrente dos puxa-sacos. Eu não consigo penetrar naquela corrente. E ele é o tipo de sujeito, ou ela é o tipo de sujeito, de indivíduo, que chama a atenção sua na frente dos outros, e depois que chamou a atenção, vai lá e ainda faz um carinho. É um morde-a-sopra o tempo todo, porque ele quer ter todo mundo sob o seu domínio, ele quer todo mundo sob a força do medo. Qual é o problema? As pessoas ficam frustradas e só trabalham quando o líder está presente. Só que ele não é de todo ruim. Se vocês estiverem no navio e vocês não gostariam de ter um comandante que dissesse para vocês para que lado vocês tinham que pular, de como se salvar? Então, o autoritário tem os seus momentos. Se você está numa empresa iniciando, o cara, por mais ligado à tecnologia que seja, ele vai ser sempre autoritário, porque é a grana dele que está envolvida. Ele vai determinar para onde vai a publicidade, ele vai determinar que tipo de cliente nós estamos buscando, porque ele está iniciando a empresa, seja ela de software, de publicidade ou qualquer outra coisa. À medida que a empresa for crescendo, ele vai tendo que delegar funções, porque senão a empresa não vai crescer. Tá? É o caso da Microsoft. No começo eles eram linha dura. Hoje em dia está bem delegada a coisa. O problema do autoritário é que ele acaba com a criatividade das pessoas, porque as pessoas não são permitidas pensar. Né? Não existe trabalho, não existe amizade no trabalho, e quando não existe amizade no trabalho, você diminui a produtividade. A liderança laissez-faire é aquela que não tem regra. Eu digo para vocês, eu sei como é que vocês sabem o que fazem. Pô, vocês são todos grandinhos. Eu vou deixar meu paletó ali, vai tocando ficha. E aí, quando eu volto, não saiu do jeito que era para ser, eu vou dizer, pô, cara, confio em vocês, como é que vocês me dão uma dessa? E aí você bota a culpa nos caras. Pá, isso é ruim. Qual é o problema? Se eu tenho um camarada, se eu sou um trabalho que trabalha com criatividade, programação, vocês certamente na automação, engenharia, publicidade, esses trabalhos que precisam de criação, eu não posso ter um cara me pentelhando o tempo todo. Eu tenho que ter liberdade para pensar. Eu tenho que ter tempo para pensar, eu não tenho que ter horário rígido para pensar, porque de repente eu sou um cara mais criativo às 4 horas da manhã e não às 8 horas da manhã. Eu preciso também de uma liderança das IFS. Então, se por um lado ela é ruim, porque deixa a coisa rolar, de outro lado ela é necessária, dependendo da área em que eu estou liderando. Até agora eu mostrei para vocês que existem coisas positivas e coisas negativas em tudo, tá? O grande problema do liberal do laissez-faire é que, como as pessoas não sabem aonde a empresa quer chegar, porque ele não fala, há muito individualismo e pouco respeito pelo líder, né? Ele tira dele da reta. E, finalmente, a democrática, que é aquela coisa maravilhosa, que a gente senta em volta, tem tempo para discutir, e chega a um consenso, e aí vota. Ok, isso é bom? Serve sempre? Não. Por que não serve sempre? Porque nem sempre a gente tem tempo para ficar nesse bate-papo furado. A gente nem sempre tem condição de ficar, tá, não, mas olha, o outro fulano tem uma posição diferente, só que hoje ele não pôde vir, então vamos discutir de novo semana que vem. Por que não dá? Porque a empresa concorrente vai tomar a nossa frente, porque ele vai ser mais rápida. Ou seja, então você está dizendo que democrático não é bom? Em alguns momentos não serve para tudo, como nada de um desses 3 serve para tudo, tá? Claro que é muito melhor trabalhar numa equipe democrática, mas ela não serve para todos os momentos da organização. Qual desses é o melhor? Nenhum. De acordo com o momento, a gente tem que ser autoritário, ou democrático, ou laissez-faire. A gente tem que ser quase tripolar. É o chamado líder situacional. De acordo com a situação, eu tomo uma dessas frentes. Qual é o grande problema das pessoas?
elas pegam um estilo desses três e são muito mais aquele estilo do que os outros três, do que os outros dois. Então, tem muita gente que é muito autoritária e de vez em quando é situacional e democrático. Isso não é bom. Tem muita gente que é muito liberal e aí você é pouco autoritário nos momentos que precisaria ser e pouco democrático. E o cara que é democrático demais, esse cara vai quebrar. Vai deixar todo mundo feliz, mas a empresa vai quebrar. Porque não dá para botar tudo em votação. Às vezes tem que ser de cima para baixo. Um exemplo que eu não tenho medo de botar aqui gravado é o problema do início das nossas aulas APNPs ou qualquer outro nome que quiserem dar. A gente tinha que ter começado 5 meses atrás. Se tinha grana para pagar chip para quem não tinha chip, tinha dinheiro para comprar tablet para quem não tinha tablet, caramba, por que não fizeram isso há 5 meses? Ficamos numa discussão de 6 horas, 8 horas, cada um dava seu posicionamento, aí quando finalmente se fechava, algum outro grupo já, não, volta de novo. Cara, isso não funciona. Para quem veio de empresa privada como eu, isso é um sofrimento que vocês não têm noção do tamanho. E aí, o líder situacional, que já é um líder mais de um conceito mais moderno, do Stoner, ele está muito mais preocupado em combinar essas 3 formas de tomar decisão. Pessoalmente, eu sou muito mais liberal do que qualquer um dos outros estilos, ou situacional, ou autoritário, ou democrático. Por que isso? Porque eu comandava 260 pessoas em setores completamente distintos, 4 turnos. Eu não tinha como estar lá o tempo todo. De vez em quando a gente votava alguma coisa? Sim. E de vez em quando eu tinha que tomar uma decisão firme? Sim. Mas, de um modo geral, eu dava aos meus coordenadores liberdade para trabalhar, não enchia o saco deles, dava apoio. Cometeu um erro? Vamos ver qual foi o erro e vamos resolver, não crucificava ninguém. Então, eu me considero um sujeito mais laissez-faire, mais liberal. Funcionou. Tá? A gente conseguiu algumas coisas. Não estou dizendo que vocês têm que ser. Vocês têm que ver com que tipo. Eu, por exemplo, não poderia trabalhar com líder autoritário. Um cara que não me deixasse pensar. Eu não poderia trabalhar no Exército, nas Forças Armadas. Não conseguiria. Se o camarada me fizesse fazer obrigado a alguma coisa sem eu concordar, eu ia ficar preso praticamente o tempo todo. Tenho plena certeza disso. Bom, então, um líder, enquanto estimulador, ele procura combinar com as pessoas de um modo de, opa, volta, e tentar suavizar a tensão. Por que suavizar a tensão? Porque, caras, a gente lida com seres humanos que às vezes entram em conflito, e aí você tem que apaziguar. Lembre-se, toda a história tem 3 lados, o lado de um, o lado de outro é verdade. Então, não entra nas águas dos fofoqueiros. Aliás, uma dica boa para fofoqueiro. Toda vez que eu tinha alguém que ia fazer uma fofoca para mim na sala, eu ouvia a pessoa com toda a atenção do mundo. Eu parava tudo que estava fazendo e ouvia. Depois de tudo descrito, geralmente falando de mal de algum colega, eu disse, muito bem. Agora eu preciso que você fale isso tudo que você falou na frente do colega. Não. Mas você vai me deixar mal. Não. Você não está afirmando que a pessoa fez isso tudo? Então, nós precisamos confrontar para ver a versão do outro e resolver. Não estou desconfiando de você. Eu só preciso que eu tenha uma testemunha. Eu vou tirar essa informação da onde, quando a pessoa me perguntar? Você. Cara, assim, ó, o que acontecia? Toda vez que eu... Cara, imagina, 1.500 pessoas nos hospitais onde eu trabalhava, boa parte mulheres, era uma fofocada danada. Quando a pessoa chegava lá no escritório com uma fofoca, e os homens eram mais fofoqueiros que as mulheres, pasmem, é pior, e você dava esse retorno, a pessoa já chegava para o outro e reclamava, pô, fui falar para o chefe mal do nosso colega, assim e tal, falar o que ele fazia, assim e tal, e ele quer que eu fale tudo na frente do outro. Aí o outro vai ouvir e vai dizer, esse chefe não gosta de fofoca. E vai passar para o outro, vai dizer que a fofoca vai morrendo, porque todo mundo descobre que você não incentiva a fofoca. Tá, Sérgio. E aí uma vez me perguntaram, e você não dá bola para aquilo? Você não acha que possa ter um fundo de verdade? Sim. O que eu fazia? Eu ficava com o olho aberto em cima daquele indivíduo sobre o qual tinha sido feita uma fofoca, mas não chamava para conversar. Ficava olhando para ver se tinha algum fundo de verdade. E muitas vezes não tinha, era só inveja mesmo, tá? Mas essa é uma dica boa, porque se você governar através da fofoca, tu está lascado. Uma outra coisa que eu fazia bastante para desenvolver as equipes, eu comentei, não foi com vocês, foi com o pessoal da higienização na quarta ontem. Todos os meus setores, você tem alguma rotatividade, por mais que você não queira, você tem. E aí, para poder fazer seleção de um novo funcionário, eu sempre botava alguém operacional junto. E sempre pessoas diferentes, que é para elas se sentirem valorizadas, do tipo, olha, eu ajudei a botar um novo colega para dentro.
E essas pessoas conseguiam narrar o seu serviço com melhor qualidade do que eu poderia narrar, porque elas faziam. Então, na medida que a pessoa ia esboçando, ia falando, você conseguia ver no semblante do entrevistado se aquilo era um horror ou não era um horror. Então, o exemplo que eu sempre cito, os alunos ficam sempre horrorizados com esse exemplo, é das higienizadoras. A candidata higienizadora, tu já fez faxina de gente doente? Aí a moça, já tive um parente doente. Mas parente doente não é a mesma coisa que gente estranha doente não, viu? O fedor é diferente, o cheiro é diferente por causa do remédio. E outra coisa, sabe o que eu faço agora às 7 horas da manhã quando eu chego todo dia? Eu limpo o cocô lá do teto do banheiro. Aí a pessoa já começa a levantar os olhos. Como levo o cocô lá do teto do banheiro? É que eles tomam antibiótico e como o banheiro é coletivo, eles não querem sentar na privada, eles fazem cocô sentado. Aí, espirra, porque é diarreia, e vai parar até no teto e eu tenho que limpar aquilo lá todo dia. Tu tem ideia do cheiro? Se a pessoa fazia cara de nojo, pronto, ela já estava reprovada na hora. Se a pessoa disse, não, tudo bem, eu entendo, entrava e a gente depois ia ver se a seleção tinha sido boa ou não. Mas mais o legal disso aí é que eu valorizava a experiência dos funcionários, eles se sentiam reconhecidos na sua qualidade. Extremamente importante, as pessoas erram, nós erramos, vocês erram, eu erro, tá, pessoal? Se a gente sabe que a gente vai errar, a gente não tem que usar isso como fonte de punição, e sim como fonte de aprendizado. Não crucifique alguém que erra. Veja se o erro foi com intenção de acertar ou se foi com intenção de sacanear. De novo, se foi com intenção de sacanear, essa pessoa já deve ter dado sinais outras vezes, e aí o caminho é a roça, é a rua. Se não foi, não fale para os demais que alguém errou. Vamos lá corrigir, capacitar as pessoas de novo para que aquilo não aconteça mais. Ensinar o tempo todo. E aí, se a gente tem isso, a gente também tem que incentivar as iniciativas. Eu já vi muito colega meu cometer erro grave em relação à iniciativa dos seus subordinados. Os camaradas estavam lá no foguetório, de novo, hospital 4 turnos, as indústrias que vocês trabalham certamente também, e não tinha para quem apelar, e a pessoa tomou uma decisão baseada naquilo que ela achava que estava correto. E esse colega inibiu completamente a iniciativa de qualquer outro, porque deu um esporro nessa pobre dessa pessoa, e todos os demais da equipe nunca mais tiveram iniciativa, porque para tomar um esporro daquele não vale a pena. E aí esse camarada passou a ser acordado o dia inteiro, porque ele não deu autonomia para sua equipe. Se a pessoa errou, estuda por que errou. Dê apoio. Eu fiz uma frase padrão para os meus membros da minha equipe, que se eles seguissem aquela frase padrão, eles nunca iam ter o problema. Tá com dúvida? Faça o que for melhor para o paciente. No caso de vocês, tá com dúvida? Faça o que for melhor para o cliente. Porque aí, cara, nunca ninguém vai poder culpar vocês de nada. Nem processo judicial, nem coisa nenhuma. Faça o que for melhor para os seus clientes. Outra coisa extremamente importante, e aí da fofoca eu já adiantei, acabe com qualquer possibilidade de queimação. O que eu ensino para os meus filhos, eu vou repassar para vocês. Se você não tem nada de positivo para falar sobre alguém, não fale. Mas não fale, guarda para ti, porque pode ser só a tua impressão, pode ser só você que esteja pensando assim e os outros não. A pessoa pensa de si o melhor, ela não pensa de si mesmo o pior, senão ela se mataria. Então, não queime os colegas por trás, não faça isso. Agora, nós brasileiros temos um problema, tá? Nós brasileiros não gostamos de ouvir gente falando coisas objetivas para a gente fica ofendido. A gente diz assim, não quero que fale por trás de mim, mas quando fala na frente também não gosta. Então a dica é, não fale. Porque aí você não sofre, a outra pessoa não sofre e vai levando a vida na maciota. Traições. Em organizações é o que mais tem. É uma puxação de tapete danada. Minha mulher foi convidada para assumir um cargo e eu cantei a pedra para ela. Disse, olha, não vá. Por quê? Porque vai ter um monte de gente usando você de vidraça. Você está sendo convidada pelo que você fez, fantástico, considere-se enaltecida, mas vai ter um monte de gente que queria o mesmo carro que vai te tentar puxar o tapete e você vai entrar no sofrimento. Em determinados grupos de trabalho, a gente tem que tomar cuidado se vale a pena assumir cargo de gestão quando tem muita politicagem envolvida. E lá tem bastante. Né? Foco no resultado é o gestor, tá? O líder tem foco nas pessoas. Ele cria um ambiente adequado, ele realmente se considera parte da equipe, ele ajuda as coisas a acontecerem. Para vocês terem uma ideia, um bom líder
é aquele camarada que está vendo o caminhão ser carregado e que nós temos pressa para carregar o caminhão e que ele bota a mão na massa e ajuda a carregar o caminhão. Isso é um líder. Não é aquele camarada que pedindo pressa, 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 está lá parado, pressa, 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 e não pega uma caixa sequer para ajudar. Um bom líder mete a mão na massa. Antigamente, no tempo da minha mãe, se tinha essa visão de que o cara que supervisiona não podia meter a mão na massa, porque o supervisor tem que supervisionar. Isso é do tempo do feitor de escravos. Hoje em dia, a gente tem que meter a mão junto, sim. Eu, por exemplo, limpei muita privada em hospital, pessoal. Eu não podia cobrar das minhas higienizadoras determinados tipos de condutas se eu não soubesse quais as dificuldades que elas passavam. E aí eu fui descobrindo que alguns equipamentos que elas tinham eram inadequados, e eu precisava acelerar o tempo de limpeza para poder ocupar o quarto mais veloz. E aí, à medida que eu fui limpando as privadas, fui pensando nas soluções junto com elas, e fomos comprando equipamento. Não contratei um ser humano sequer a mais. Com o mesmo número, nós conseguimos manter a limpeza, reduzir o tempo, e elas passaram a ter menos problemas de braço. Tá? Tudo conversando com elas. Só existe uma profissão que não precisa interagir com ninguém. Alguém sabe qual é a profissão? Alguém arrisca? Todos vocês, em todos os momentos da vida de vocês, independente da profissão que vocês forem escolher, ou do setor que vocês forem trabalhar, vocês vão trabalhar com gente. Em algum momento vocês vão trabalhar com gente. Só tem uma profissão que não trabalha interagindo, que é o médico legista. Se vocês não gostam de gente, vão fazer medicina, especialize-se em medicina legal. Esse camarada abre o sujeito morto, não conversa com ninguém, ele grava a autópsia dele, alguém pega aquela gravação, digita e depois ele assina. Ele não tem interação com ser humano algum vivo. Se vocês entenderam isso, estão entendendo o que eu estou falando para vocês, que vocês têm que aprender a interagir com os colegas de vocês, certo? Negociar, se articular, compartilhar tarefas, compartilhar o teu conhecimento, não esconder informação, não deixem as pessoas na expectativa do que pode vir. Na hora de marcar reuniões, deem a pauta prévia da reunião para as pessoas irem preparadas para a reunião. Isso é respeito. A reunião está prevista para durar 1 hora, ela tem que durar 1 hora, ela não tem que durar 1 hora e meia. Tem mais assunto, marca uma outra reunião para outro dia, porque as pessoas têm trabalho acumulando, elas ficam nervosas. Respeito, não pegue no celular quando estiver falando com as pessoas. Não mexa no computador quando estiver falando com as pessoas. Olhe nos olhos delas. Crie condições para que as pessoas se motivem. Faça, seja o exemplo. Para quem tem filhos aí, a dica é: querem que seus filhos leiam? Leiam na frente dos seus filhos. Peguem livros, não leiam no computador. Isso é uma coisa que eu aprendi na marra aqui em casa. Eu leio muito artigo no computador. Aí eu comecei de novo a pegar os meus livros antigos e estou lendo na frente deles, que é para eles estimularem a ler. Não adianta, se você não fizer isso, eles não vão ler, porque é pelo exemplo. Com funcionário é a mesma coisa. E deleguem tarefas, pessoal. Deleguem. O que vocês puderem delegar, tudo que os outros puderem fazer no seu lugar, melhor para vocês. Sobra mais tempo para vocês pensarem no setor e pensar a vida de vocês, né? E aí, eu queria só lembrar vocês que existe uma diferença entre responsabilidade e autoridade. Se eu tenho um cargo de liderança, eu tenho responsabilidade. O que eu delego para uma outra pessoa abaixo de mim é a autoridade. Significa o seguinte, que tudo que ela fizer de errado, a culpa é minha. Opa, a culpa é minha. Se ela fez errado, é porque eu não capacitei essa pessoa ou eu escolhi a pessoa errada. Então, quando um presidente fala que não tem culpa de seu ministro ter roubado, ele não é responsável, é mentira, porque aquele ministro ocupou aquele cargo, e nós tivemos o Lula falando isso milhões de vezes. Se tem um ministro ocupando aquele cargo, foi ele que assinou a nomeação. Eu tenho que capacitar aquela pessoa, eu tenho que dar conhecimento para aquela pessoa e tenho que dar autonomia para aquela pessoa. Se a pessoa acertou, fez tudo bonitinho, o mérito é dela. Ou então qual é a vantagem de ser líder? A vantagem de ser líder é que os líderes acima de ti, sempre tem alguém acima da gente, vão enxergar que o teu setor funciona porque você é um líder que dá autonomia e respaldo para os teus funcionários. E que quando houver uma promoção, a primeira coisa que eles vão te perguntar é: quem que tu indica para ficar no teu lugar? É sinal de que você está sempre preparado para deixar algum substituto. Façam isso, vocês não vão se arrepender. Se não, pessoal, na hora de chamar você para um cargo e você disser, não tem ninguém no momento preparado, eles vão dizer, bom, então a promoção não vai ser sua, porque eu preciso de alguém assumindo logo lá. 70% dos teus conhecimentos tem que estar na mão de alguém no teu setor. Senão, cara, tu tá lascado. Se você não reconhece isso, que você só é um líder, se as pessoas te reconhecerem como tal, crachá não quer dizer nada. Você é só mais um chefete, tá? E aí, ser líder também não significa ser um super-herói.
De jeito nenhum. Porque a gente não é onipresente, não é onipotente, né? E se a gente quiser trabalhar sozinho, é assim que a gente vai ficar. Gordo, fumante e hipertenso. Para isso, você só pode ser líder se alguém que for liderado por você te reconhecer como tal, né? E aí você tem que cuidar dos membros da tua equipe como se fossem teus filhos, que é para você ter boas ideias para poder se comunicar com eles sempre que necessário. Pessoal, para nós hoje é isso. Na nossa discussão do dia 29, então, nós vamos ter a discussão sobre os artigos que eu disponibilizei sobre liderança. Para quem perdeu os artigos, aqueles que mandei por e-mail, eu botei 3 anexos lá no Moodle sobre liderança, 3 artigos da Harvard Business Review. E para os que não vieram ou não vierem, são 2 artigos de liderança, feito resenha, mandado para mim por e-mail. Tranquilos? Dúvidas? Nervosismos? Aula muito chata? Ah, tô tranquilo. Então tá. Sofrido demais? Ajudei em alguma coisa? Eu não entendi o Rafael. Foi bem boa a aula hoje, professor, porque tem várias dúvidas que a gente tem, em vez dos líderes, como eles são com a gente. E agora tem vários modos de ser um líder, né? Tem. E às vezes a pessoa sempre escolhe o pior, né? Lamentavelmente. Normalmente é. É isso aí, porque são chefes, não são líderes. Tá bom, pessoal. Um grande abraço para vocês, então. Até a semana, tá? Boa noite, pessoal. Vamos com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, queridos.